Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 11, verso 28 ao verso 30. O tema da mensagem é: ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. A fonte primária do meu ensinamento veio dos meus pais. As primeiras lições da vida que eu passei a ter foi dos meus pais, seu Manuel José da Silva e dona Josefa Romeu da Silva. Eles não me ensinam mais. Eu tenho que visitar a memória ou alguma coisa escrita deixada por eles. Só ensina quem está vivo. Eu já visitei alguns túmulos de algumas pessoas que eu admiro muito, que eu estudo. Semana passada, no Rio de Janeiro, eu visitei no Museu da República, até com o Felipe Mesquita, estávamos caminhando de manhã. Eu disse: aqui, Felipe, foi onde teve o tiro que Getúlio Vargas atirou na sua cabeça. Getúlio não me ensina mais nada. Quem morre não nos ensina nada mais. Podemos visitar os seus escritos, os seus achados deixados para nós. Mas por que nós falamos, ensina-me, Senhor? Porque o Senhor vive. Eu não estou pedindo a uma ideologia de um morto que me ensine. O Senhor ressuscitou. O Senhor, antes de ser assunto aos céus, apareceu a cerca de 500 pessoas. Apareceu algumas pessoas. E quando ele foi assunto aos céus, todos viram. Até uns, como nascido fora de tempo, como o apóstolo Paulo, teve a intervenção do Cristo na sua vida, no caminho para Damasco. Então eu vou convidar vocês a esse tema: ensina-me, Senhor, porque eu creio que eu não estou falando de um morto e nem sobre um morto, mas estou falando daquele que vive e que nos ensina através da sua palavra. Está escrito assim, meu amado irmão, minha amada irmã: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que maravilha! Como a gente encontra aqui essa sabedoria do nosso Mestre, do nosso Senhor. É inegável que vivemos dias difíceis. Eu lhe digo que eu esperava chegar a essa idade que eu tenho, nem parece ter 54, mas já tenho, com uma sociedade mais tranquila, com dias mais suaves. Mas parece que está tudo sendo virado de ponta cabeça. Parece que, eu nem vou falar da minha profissão na área jurídica, mas como a sociedade está de forma galopante mudando todo o seu comportamento. Meninos de 8, 10 anos estão peitando a gente, dizendo assim: você não sabe. Eu digo assim: eu não sei mesmo não. Essa geração beta que surge com tanta informação, mas ainda com a necessidade de formar de forma madura, não apenas informação, mas conhecimento e diálogo. Como tem sido difícil e preocupante ver pessoas que ainda em pleno século XX, de uma cristandade que só no Brasil tem cerca de 500 anos, ainda presa a costume religioso, protestantes, evangélicos e católicos, aonde se dedica de vida plena, como se a dedicação daquela vida, a denominação, fosse o viés de salvação. O Senhor nos ensinou que pela fé e pela graça somos salvos, mas ainda parece que é uma herança ainda. Não nos conseguimos ficar desafetados. Não somos desafetados. Temos que fazer alguma coisa para dizer que somos salvos, ou deixar de fazer. Alguns dizem assim: olha, eu não fumo mais, eu não bebo, eu não me prostituo mais, para provar que é um seguidor de Cristo. Outros dizem: olha, eu passei agora a fazer outras coisas dignas, para aprovar o seu nome no nosso meio. Ensina-me, Senhor, a pela fé a te seguir. Porque nós estamos encontrando cada vez mais uma geração e uma sociedade que está em profunda dependência de justificar a sua paz com Deus.
Meus irmãos, eu não tenho nenhuma necessidade de justificar minha paz com Deus a ninguém mais fora Ele. Porém, em gratidão a Ele, ando em novidade de vida, polindo meus pensamentos e principalmente as atitudes, porque os meus pensamentos são meus. Esses ninguém fora o Senhor conhece. Porém, as minhas atitudes, essas sim, me escravizam e serei cobrado por elas. Ensina-me, Senhor, a não dar primariamente satisfação a nenhuma estrutura que venha dizer, se comporte, como se eu precisasse, para ser salvo, dessa cobrança. Mas me ensina a depender do Senhor. E ao depender do Senhor, o meu comportamento seja em gratidão pela Tua presença em meu coração. Porque nós não conseguimos, nem os jesuítas conseguiram, e nenhuma ordem cristã conseguiu trazer ninguém dessa maneira a uma plena paz com Deus. Por isso que ele diz assim, vinde a mim, venham a mim, ele diz. Ele diz assim, sejam trazidos. Meus irmãos, olho no olho, nós não somos chamados a trazer os outros a Cristo, mas a mostrar Cristo aos outros por meio da nossa vida, por meio da nossa estrutura de ser. Como nos tornamos muitas vezes um grupo prosélito, que tentamos convencer, e muitos são convencidos, arguídos de que, de fato, necessitam de uma religião, de um Cristo, mas não têm nenhuma experiência com Ele. Porque somos nós que muitas vezes coagimos, somos nós que muitas vezes policiamos estas pessoas com o estilo de vida que nós temos, dizendo, está vendo que eu sou um paradigma? Não, meus irmãos, que possamos dizer, ensina-me, Senhor, a cada vez mais parecer contigo, e que eu não seja uma pessoa que cobra mudança, por cobrar mudança, mas que eu seja apenas um canal de bênção, na promoção da mudança das pessoas, que Cristo em mim use-me segundo o que Ele queira, e que eu nunca seja um promovedor de duplicar o meu jeito de ser como cristão a outro, mas que este tenha a experiência com o Cristo. Aí veremos maturidade e espiritualidade autêntica. Vamos para o texto? Ensina-me, Senhor. E eu vou explorar 3 pontos aqui. O chamado de Cristo para a fé, o caráter de Cristo como mediador e modelo para nós, e as implicações práticas do jugo de Cristo. Então vamos ver então, meu querido, primeiro ponto, o chamado de Cristo para a fé. Jesus começa o convite, vinde a mim. Olha o que diz o texto, venham a mim. Ei, eu sei que a carga teológica arminiana, calvinista, pelagiana é pós-texto. Mas você, cá para nós, olho no olho, você acha que Jesus estava dizendo assim, eu sou calvinista, eu sou amilenista, pelagiano, semi-pelagiano? Não, me poupe. Ele estava olhando as pessoas, dizendo, venham a mim. Vocês estão acostumados com os ensinamentos de tantas pessoas. Meus irmãos, nós temos muitos discursos religiosos que estão nos pensando a parecer mais com o discurso do que com o conteúdo do Evangelho. E diz o texto, venham a mim, significa ir a Jesus. E ir a Jesus, eu não preciso de sinalizadores externos fora o Evangelho. O Evangelho por si só já é suficiente. Só que o Evangelho está escrito, mas não de forma mais inédita para nós. O Evangelho não está mais de forma inédita para nós. Ele, graça, ele é conhecido. Me diga, qual a cidade que não tem um nome de uma rua, de uma praça, de um monumento, que não traga referência a personagens do Evangelho? Se eu perguntar a vocês, alguém tem um nome em si, de João, Maria, José? Tem alguns que é Maria, José, outros já é Maria? É inegável. O Evangelho não é inédito para a nossa cultura, para nós. Mas, mesmo não sendo inédito, ele é necessário ser experimentado por cada um de nós, verdadeiramente irmos a Jesus. O Senhor vive, por isso que eu estou dizendo, ensina-me, Senhor. E a Bíblia em Hebreus diz que o Senhor toma assento conosco e adora a Deus junto com os irmãos.
O Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado. Ele não é um morto que foi promovido a uma vida que foi promovida a seu discurso pelos apóstolos, mas Ele ressuscitou. Eu gosto daquela expressão de Tomé que disse: eu só creio nele, se tocar e botar a mão nele nas suas chagas. Aí quando o Senhor Jesus aparece, eu acho maravilhosa a expressão do Senhor que Ele diz: paz seja convosco. Meus irmãos, ensina-me, Senhor, nas minhas dúvidas, nas minhas negativas inconclusas, saber que o Senhor, em vez de me repreender porque não creio plenamente em Ti, o Senhor não vai dizer: reprovado, sai de perto de mim, mas vai dizer: paz seja convosco. Cadê Tomé? Aí Tomé nem toca, está de joelho e diz: Senhor, meu Redentor, ensina-me, Senhor, a confiar em Ti. E é interessante que ir a Jesus é o que João fala, no capítulo 6, verso 35, que diz: o que vem a mim, de modo algum terá fome, e o que crê em mim, de modo algum terá sede. Eu confesso que eu tive dificuldade de ensinar isso aos meus filhos quando eram pequenos. Como é que eu vou dizer que crer em Jesus é não ter fome e sede? Porque vocês já notaram a estrutura lá de casa, que a turma gosta, né? Igual o pai. Comer, como é que é isso? É mais do que uma estrutura de ter uma mesa farta. Ele nos traz contentamento em toda e qualquer exploração humana, investigação humana, qualquer sede de poder. Ele é suficiente para nós. Quem prova e bebe, come do Senhor, tem paz suficiente para qualquer projeto de vida. Louvado seja Ele. Sabe, o texto nos convida a entender essa questão. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e a Jesus. Sabe, a teologia reformada enfatiza que essa fé não é gerada por esforço humanos. Meus irmãos, há 32 anos eu estou na igreja, servindo como pastor, como ofício eu entendo. Mas o que me traz aqui não é porque eu tenho a obrigação de ser aceito por Deus, e só vindo aqui domingo a domingo é que eu sou aceito por Deus. Meus irmãos, não. Ir a Cristo é confiar de que Ele é suficiente para o nosso coração o tempo todo. Porque se eu pensar que, cadê fulano de tal? Uma coisa é a preocupação pastoral, outra coisa é a formação de alienar as pessoas. Dizer: você não terá paz se não vier para a igreja. É diferente. Uma coisa é pastoral, dizer: meu irmão, senti sua falta, por que você não veio? Outra coisa é dizer: você não terá paz, não terá descanso se não for à igreja. Aí é totalmente já um pouco diferente. Porque quem vai a Cristo, Ele diz: de maneira nenhuma lanço fora, e participa a igreja dele. Eu posso perder um número de um membro da presbiteriana, mas Cristo nunca perderá ninguém do seu rebanho, porque foi a Ele e Ele o abraçou para todo sempre. Mas vamos ir à igreja presbiteriana do Pirangi porque amamos e queremos ver esse projeto crescer. E há de crescer porque o Evangelho é pregado aqui. Bendito seja o Senhor por isso. Sabe, uma aplicação. Muitos hoje tentam carregar um fardo de religiosidade pesada, acreditando que precisam fazer mais para serem aceitos por Deus, mas Cristo nos chama a descansar na sua graça. Eu tenho que fazer. Os remunerados fazem muito mais do que podem como um voluntário, porque é remunerado, é servo, tem côngruas, compromisso contratual e tudo. Mas entenda, fora esses que são remunerados, que são obrigação, eu até vos digo, contrato moral, alio e de risco, mas um contrato verdadeiro, onde eu tenho que prestar esse serviço. Mas, meus irmãos, fora estes que servem ao templo, nós não precisamos carregar nada e fazer nada a mais para sermos e termos paz com Deus. Só ir a Jesus Cristo, bendito seja o Senhor. Olho no olho, mas em gratidão a Ele, sirva com alegria, ao evangelizar, a participar das atividades da igreja, mas não com aquela ideia de que eu tenho que estar aqui por estar aqui, porque senão eu vou perder minha salvação. Não! Ensina-me, Senhor, a ter a paz contigo o tempo todo, sem necessidade de eu fazer aquilo como se eu estivesse pagando uma dívida. Eu tenho uma lembrança aqui agora, quando eu quebrei o toca-fita do carro do papai, um Roadstar, cara preta, alto reverse, eu digo, eu vou apanhar 1 ano, porque era coisa cara na época. E eu não apanhei 1 ano, apanhei umas 2 semanas.
E diz, como eu vou pagar? Como é que um menino de 10 a 12 anos vai dizer, eu pago, papai? Como se eu não tenho renda? Meus irmãos, eu nunca paguei, apanhei. E quando ele recuperou o toca-fita, roda-estar, cara preta, longe de mim tocar naquele toca-fita, longe de mim entrar no Fusca amarelo Java dele, longe de mim, eu aprendi. Nós nunca quebraremos nada do Pai Celestial que não possamos, que venha a nos colocar para fora da igreja. Quem está em Cristo, ainda que quebre alguma coisa, Ele diz, eu te amo, eu te perdoo, esteja tranquilo, eu suavizei você, porém, tenha mais jeito para não trazer tristeza ao corpo, ao meu corpo. Amém. Gente boa, existe um fariseu no coração de cada ser humano. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ser mais zeloso. Há um fariseuzinho em cada coração de cada um, a começar de mim. Eu não sei se isso é resquício católico, se isso é resquício judaico-cristão, mas há em nós um cobrador o tempo todo dizendo, você tem que fazer mais. Meu querido, atrás de mim tem uma cruz que diz, Romeu, você não precisa fazer nada, só ir a Cristo, isso é suficiente, e se comporte. Uma palavra bem nordestina, tenha vergonha na cara e paga o preço e tudo vai andar bem. Mas eu não preciso fazer mais nada, Ele já fez por mim. Esse fariseu luta o tempo todo dentro de mim, Romeu, faça, levante mais cedo, assim, como se eu tivesse. E eu até entendo esse comportamento social em mim, porque além da pele negra, eu venho de uma família simples, braçal, não aristocrática, não do saber, do discurso, do conhecimento intelectual acadêmico, onde sempre eu tive que fazer. Eu me lembro no início do ministério que eu ia pintar um muro muito mais da igreja, ou cavar buraco lá em Mossoró para fazer uma construção muito mais ligado a fazer como se estivesse conquistando algo para Deus, ou querendo pagar um preço. Meus irmãos, não, nós iremos cavar buracos, fazer alicerce, construir igreja, não porque estamos em pagamento para com Deus, já foi tudo pago. Ensina-me, Senhor, a fazer por amor e gratidão a Ti, não para conquistar, porque eu não vou conquistar nada, apenas ser grato a Ti. Louvado seja o Seu nome. Cristo chama os cansados e sobrecarregados, aqueles que vivem debaixo do jugo pesado, do legalismo, das expectativas humanas e das incertezas. Ele promove descanso, não apenas no sentido emocional, mas uma certeza espiritual que traz paz ao coração. Parece que quando abraçamos a fé em Cristo, parece que o mundo ficou sem graça. A gente não vê mais ninguém rindo. Há uma seriedade. Eu não posso andar mais sem paletó e gravata. Eu estava numa reunião recentemente, e só porque eu não fiz a barba de um dia para o outro, um pouco assim, crescida, olha que eu não tenho essas barbas todas, um colega de mesa disse, você é da diretoria, tem que tirar a barba todo dia. Eu digo, o que é que está por trás disso? Que estética é essa? É como se para ser aceito, eu tenho que estar nesse padrão, e eu sei a regra do jogo, então vou tirar a barba sempre agora, andar de paletó e gravata. Mas Cristo, Ele não nos busca por causa de um padrão, Ele é o padrão e diz, me ache aqui, eu sou o paradigma para vocês. Como lidamos com conflitos e ofensas, meus queridos? Jesus diz, com um coração manso e humilde, que perdoa e busca. Olha o que diz o texto, por favor. O texto nos diz, vinde a mim, venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui não tem nada a ver de questão física, viu? Que não tem nada a ver porque você passou a semana todinha trabalhando. O contexto é que ele está peitando os fariseus, que estavam massacrando o povo, ensinando regras sobre regras, dando cada vez mais dificuldade ao povo. Eu anotei aqui na Bíblia, dá uma olhadinha por favor, em Mateus 23, verso 4. Olha o que diz o Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, no capítulo 23. Guilherme, põe aí, 23, verso 4. Olha o que diz aí, gente boa, gente amiga. Você pode ler comigo na sua voz? Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Jesus está falando para um grupo radical da época, o fariseu.
Também, olho no olho, não quero que a gente vá ter um ponto de não observar o que é ético, o que é moralmente, no mínimo, esperado de cada ser humano. Aqui da Igreja Presbiteriana do Pirangi não pode ser a Zona Franca de Manaus. Tributário? Não é tudo. Mas também não pode ser uma delegacia, que só pela cara o delegado já faz um inquérito, diz assim, condenado só pela cara. E aqui vem todo o ensinamento de Lombroso, o italiano Lombroso, onde Lombroso cria o biotipo de um marginal. Ele desenha, ele diz assim, está aqui o tipo. Olha o biotipo do marginal que Lombroso trouxe na sua época, o italiano Lombroso. Ele é careca, pernas tortas e de baixa estatura. Eu digo assim, pronto, Lombroso já me enquadrou. Meus irmãos, há um pouco de Lombroso em nós. Como nós enquadramos as pessoas fora do padrão e dizemos que não tem jeito, mas Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, dessa pesada mão legalista que exclui pessoas. Que na nossa igreja tenha regras, mas regras essas, amparada e guiada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Gente boa, gente amiga, dá uma olhadinha, por favor. Vamos agora ver o caráter de Cristo como modelo para nós. Olha o que ele diz, verso 29. Tomai sobre vós, há uma só voz, podemos ler? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O caráter de Cristo como modelo para nós. Jesus não diz para aprender dele, porque ele vai te dar mansidão. Ele diz assim, aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. O que isso significa? Mansidão e humildade. Alguns sabem que eu gosto de criar alguns animais. Gosto de criar cavalo. Eu gosto de cavalo. Depois que me apaixonei por cavalo, eu digo, eita, estou ferrado para o resto da vida. Ou amor caro. Mas o que me admira muito no animal é a força que ele tem. A força. Dominado por um pedacinho de ferro. Doma. É aí que dá a ideia da palavra manso. No grego é doma. O Senhor tem todo o poder, mas por amor a nós não usou. Ele controlou todo o poder para não nos dar aquilo que nós não suportaríamos. Ele até chega a dizer isso na semana da sua crucificação. Ele diz assim, se eu quisesse, eu mandaria os anjos do meu Pai, que estão prontos para dizimar vocês. Mas ele não usou do expediente. Ele se deixou na mão do Pai o tempo todo. Ele diz, aprendam comigo. Ensina-me, Senhor, a ser manso, a ser humilde. Mesmo quando só há ódio ao meu redor. Mesmo quando só há dificuldades. Como continuar amando quando só tem difamação. Quando só tem pessoas impingindo em nós. Tentando nos derrubar. Como? Ensina-me, Senhor, a continuar amando, porque não é fácil. Aprenda com ele. Ele vai dizer, aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração. Sabe, humildade de Jesus não é um sinal de baixa autoestima, mas uma postura de total dependência de Deus. Ora, assim como Jesus tinha total dependência de Deus, que possamos voltar nessa noite para cá e dizer, o Senhor me ensinou a confiar ainda mais, totalmente em Deus. Meus irmãos, os fariseus da época, eles não tinham nada de manso. Eles aprontavam, e como aprontavam? Viam as falhas das pessoas e faziam questão de dizer, olha, está vendo que ele não cumpre? Está vendo que ele está aquém de ser um dos nossos? Olho no olho, gente boa, gente amiga. Mesmo vendo a falha do irmão, que não venhamos ser propagadores da falha dele, mas que sejamos canais de restaurar e ensinar, sendo instrumento de Deus para cuidar daquele irmão. Em vez de lançar na vala comum do descrédito social, do descrédito eclesiástico, que possamos ser instrumento de Deus, porque olho no olho, eu leio, quanto mais eu leio o Evangelho, eu não vejo Jesus lançando ninguém para as feras, difamando ninguém, nem querendo expor o erro dos outros. Ele sai com uma preciosidade, que diz assim, ei, eu sei que ela que é, eu sei quem é ela, eu sei quem é ela, mas quem não tem pecado,
atire a primeira pedra. Eu estava numa audiência, estava numa argumentação, e um colega, inquilino, o outro lado, disse assim: é mais fácil arrancar um dente do que a verdade da sua boca. E eu me segurei. Eu digo: nossa, é mais fácil arrancar um dente do que a verdade da sua boca. Ah, meus queridos, que seja algo comum e fácil na nossa boca a verdade por causa do Evangelho. Louvado seja Deus. Que não venhamos ser pessoas arrogantes, pedantes, mas que venhamos aprender com o Mestre a ser manso e humilde de coração. Sabe, algumas aplicações. O mundo valoriza o orgulho, a autopromoção e a busca por reconhecimento. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo é chamado a viver em mansidão e humildade. Líderes cristãos devem refletir esse caráter. O pastor, o líder de ministério ou qualquer servo deve ser um exemplo de humildade e não alguém que busca reconhecimento ou status. Cá para nós é um pouco estrambótico, né? A gente vê a ostentação dos líderes religiosos no meio protestante, no meio evangélico. Eu fico assim preocupadíssimo. Eu fico preocupadíssimo. Principalmente quando eu vejo a cifra milionária ou bilionária que se move nesse mercado. E tem muitos irmãos em suas paróquias que não têm uma cesta básica, mas o Rolex está na mão esquerda do pastor. É meio estranho. Uma igreja latino-americana, uma igreja latino-negra brasileira, encontrar em pleno Nordeste pessoas que moram em mansões, tirado o seu patrimônio. Vou citar no meu pensamento Ariano Suassuna, tirando do couro do povo. E o povo assim, esses ostentando. Que a nossa igreja seja bela e continue a crescer, mas que estes que ocupam esse lugar não sejam pessoas que venham ostentar nada, e se vai viver das cômoras que vivem dizendo: isso me basta, louvado seja o Senhor. Se quisermos ter outra renda extra, que vamos trabalhar, mas que não venhamos ser jamais exploradores e crescer com um patrimônio às custas dos meus irmãos, mas jamais. Jesus não aprova isso. Tais pessoas serão cruelmente indagadas pelo Senhor e vai dizer: afastai-vos de mim. Você teve o seu céu na terra, mas perdeu o seu céu eterno. Eu prefiro, meus irmãos, a humildade e a mansidão do Senhor Jesus, sem nenhuma ostentação. Como líderes, como lidamos com conflitos e ofensas? E aqui uma palavra para nós. Facilmente nós perdemos a paciência. Facilmente. Tiramos o óculos. Sabe com quem você está falando? Sim, com o servo de Cristo. Não, agora não é nada de religião. Deixa de lado isso. Você vai ver um homem, você vai ver uma mulher. Acalma, amansa teu coração, porque isso só vai piorar a situação. Use os procedimentos, seja seletista ou ligado ao setor público, porque o procedimento evita que você seja apanhado nas ruas por traição e por balas que são achadas. Não pense que esse mundo é um mundo que não se vinga. Esse mundo não perdoa. Por isso, sede manso e humilde, igual a Jesus Cristo. Não está escrito? Se está escrito, eu vou seguir. Ele também está escrito, é isso que eu vou ver. Senhores, olha o que diz o texto no verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Reverendo Diogo, eu tenho lembrança que há 40 anos atrás, quando eu peguei nesse texto a primeira vez, eu gastei quase 30 minutos tentando explicar o que era o jugo. Eu botei tanta explicação no jugo, um pedaço de madeira. A gente vai vendo que ele está usando um instrumento de referência, mas ele não está falando de um instrumento de pegar peso. Ele está dizendo assim: todo ensinamento de qualquer religião, mesmo que se apoie na religião revelada como os judeus, ele se afastar da humildade, da mansidão, vai ser pesado para vocês. Ele está dizendo: eu tenho um jugo manso suave
Porque eu não me deixo corromper. Eu não sou levado a me corromper, a trazer peso sobre peso, porque um partido religioso quer me abraçar e me dizer: você vai ser assim e vamos te trazer e apoiar, e você vai ser o nosso presidente do presbitério, do sínodo. Meu querido, Jesus não é influenciável. Então, olho no olho, os seus ensinos sempre será sem nenhuma coação, nenhuma pressão externa. Você acha que Gamaliel, usando ele como parâmetro de pensamento, não cedeu? Você acha mesmo que os demais líderes não vão ceder? E cederemos, esse que vos fala. Por isso, meus irmãos, o meu jugo não é exemplo de ensino para vocês, mas o ensino e o jugo que precisamos é o de Jesus. Ele é suficiente para nós, bendito seja o Senhor. Tem muitos que até chegam a dizer: eu tenho lembrança, estou muito saudoso, né? De alguns pregadores que diziam em uma denominação que era pecado ter televisão, na década de 80, 90. Na década de 2000, compraram televisão e canal, tudinho. Eu digo: nossa! Alguns diziam que era pecado jogar futebol. Alguns participam até financeiramente de SAF. Alguns têm até dinheiro investido em... Algumas religiões patrocinam até remédios na Bolsa de Valores, aí por aí fora, para dar autoestima ao homem, e por aí vai. Meus irmãos, o ensino de Jesus não promove outra coisa senão mansidão e humildade. Que nós possamos ter esse descanso do Senhor, para não cairmos em legalismo e dar um peso ao corpo de Cristo, que já sofre tanto pela uma sociedade que cobra. Implicações práticas do jugo de Cristo. Ele está dizendo: aceite meu ensino, a saber que uma pessoa é salva por meio da simples confiança em mim. Ele diz: o meu jugo é suave. Acredita. Aí eu vou perguntar fulano de tal se de fato é assim mesmo. Meu querido, quem vai ao colo de Cristo, quem vai aos pés de Cristo, já está candidamente tranquilo de que os seus ensinamentos é para todo sempre. Eu não preciso de uma segunda opinião. É interessante observar que descanso para a alma não é apenas a ausência de estresse, mas a certeza da salvação. Eu acho que poucos aqui tiveram a experiência que eu vou contar, e pode ter. Eu já tive momentos de estar na última hora de vida com alguns irmãos de igreja. Alguns de confessarem pecados. Eu quero sair. E pouco tempo depois, morrerem. Além dos meus pecados, dos nossos pecados, a gente carrega os pecados de algumas pessoas, não de prática, mas aqui de saber. Que peso. Alguns eu tenho lembrança, que é dizer assim, pegar da minha mão: pastor, eu não tenho paz, eu não tenho certeza da minha salvação, eu fiz tanta coisa, e começa a confessar aquilo que desde a mocidade ficou na sua mente, e nunca teve uma experiência em ir a Cristo. Meu querido, por favor, venha a Cristo, levante a mão, vá a Ele, escuta o apelo, deixe depois que os homens das denominações briguem entre si, mas tenha paz com Deus em si, aí a Jesus Cristo. Porque é triste uma pessoa religiosa, e eu não estou falando de qualquer um não, estou falando de uma pessoa que era líder nacional, chorar e dizer que não tem paz com Deus. Meu querido, amanhã é domingo, tem tantos boletos para eu pagar, tanta dificuldade, mas a paz de Deus está em meu coração e também no seu. Esses boletos que eu tenho que pagar amanhã são compromissos meus, escolhas minhas. Mas o meu Deus foi quem me escolheu, eu tenho paz porque Ele disse: você é meu, Romeu. E tem momentos que eu digo: se não for o Senhor, eu não teria paz mesmo. Certeza dessa salvação, não é certeza de apenas dizer: sou salvo, é que certeza de que há salvação, e essa salvação chegou a mim. Outro detalhe, outra implicação prática, é um descanso que traz paz ao coração e mente, libertando da ansiedade espiritual e do medo da condenação. Como é bom saber que
o Senhor me tem, não porque eu distribuí 1000 folhetos, ou às 5 da manhã eu mandei 150 mensagens para o meu grupo, dizendo, bom dia, Jesus te ama, segunda-feira, e 5 da manhã começa aqueles que não botou no silencioso, tá, plim, 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 digo, oh meu Deus, sabe, não, que bom saber, que mesmo não fazendo tais coisas, não evangelizando, embora vou fazer isso em gratidão ao meu Deus, para ver o seu reino expandir, eu tenho paz com Deus, porque Ele disse, venha, e eu estou indo ao meu Senhor. E o antídoto contra o perfeccionismo religioso. Eu vejo aqui Jesus dizendo, venha a mim e aprenda comigo, não com esse perfeccionismo religioso, que eu tenho que estar enquadrado, parece até aquela foto 3x4 para passaporte, o que for, tem que estar enquadradinho, não posso nem rir, tem que ficar sério. Ah, meu querido, nós temos liberdade em Cristo, podemos sorrir, o Senhor tira a nossa foto e resiste no livro da vida, com um cantinho de sorriso, graças a Deus por isso. Vamos concluir? Umas aplicações contemporâneas. Muitos vivem sobrecarregados, tentando agradar a Deus por esforço próprio, mas Jesus nos chama a descansar nele. Não estou dizendo que você não deve ter compromisso com a sua igreja, com a sua denominação, isso é outra coisa. Porém, não se sobrecarregue. Há eventos e mais eventos de igreja. Aqui você está GC Quirino, um contador de causo paraibano da Serra da Borborema. Eu gosto de ouvir aqui a colagem GC Quirino. Ele tem uma frase que diz assim no meio dos seus contos, ele diz assim, aprender nunca é demais, mas nunca aprender também é demais. Aprender nunca é demais, mas também não aprender é demais. Não vir à igreja é demais, mas nunca vir também é demais. Então tem que ter esse equilíbrio. Eu não vou sobrecarregar, dizendo, pastor, deixa comigo que quem limpa os bancos da igreja essa semana sou eu. E fazendo a mesma coisa. Cuide da sua casa, da sua vida, vá pagar suas contas. Depois, se der tempo, aqui, venha. Mas não sobrecarregue de estar aqui o tempo todo, porque muitas vezes essa pessoa está dando um discurso, e talvez seja um discurso de que ainda não foi a Cristo, mas está procurando Cristo do seu jeito. Descansa. Não é pelo que fazemos que seremos salvos, é pelo que foi feito por nós que somos salvos. Em gratidão, nós servimos a igreja, a casa do Senhor. Outra aplicação prática, se vivemos pelo legalismo, ficaremos oprimidos e exaustos, mas quando servimos por gratidão, encontramos alegria e liberdade. Quer viver pelo legalismo? Quer viver pelo legalismo? Vai ficar oprimido e exausto. Vai ser cobrado. E pode ter certeza, se você cobrou e aplicou o legalismo pesado, alguém vai dizer bem baixinho, ele tem filho, ela tem neta, você vai ver. Não se enganem, de Deus não se zomba. O que se planta aqui, aqui se colhe. Os legalistas serão cobrados aqui. Aqui é a terra do retorno do mal. Na eternidade não é mais o retorno, já é a execução do juízo. Por isso, vá a Cristo e não use de ferro quente para couro fino. Não faça isso. Se possível, evite marcar as pessoas em nome do legalismo. Por último, até nossa saúde física é alterada quando somos legalistas. Como se fica... O ensino de Cristo não apenas liberta a alma, mas também alivia o corpo, pois reduz o estresse e a ansiedade. Ele diz, porque o meu jugo é suave, o meu ensinamento é suave, é tranquilo, numa boa. Ele diz, fica tranquilo, eu te amo e te perdoo. Agora, se você quiser viver dando satisfação pelos teus erros, que confessado a mim, aos outros, você vai pagar as consequências. Abandone os pecados, meus irmãos, no colo de Cristo. E não façam mais. Eu tenho certeza que Ele não vai contar os seus pecados a ninguém. Conclusão. Cristo nos convida a ir a Ele, aprender dEle e descansar nele. Seu jugo é suave, porque Ele já fez tudo por nós. Sua humanidade e mansidão são o padrão para a nossa vida cristã. Que nossa oração seja, ensina-me, Senhor, a ser manso e humilde. Ou seja, deixe de criar problema na vida dos outros quando você não foi chamado a resolver.
mas nunca deixe de orar pelo problema de ninguém quando souber. Eu gosto muito de uma expressão que lá em casa a Ivaneide sempre usa, a minha esposa. Quando chega alguém com a notícia, ela faz assim: é verdade? Edifica? Se é verdade e se edifica, podemos passar. Nem tudo é verdade e nem tudo que é verdade deve ser contado, porque nem toda a verdade pode edificar alguns pontos. Por isso, em vez de sermos promovedores de difamações, de lastrear dificuldade das pessoas, meu querido, se depender de mim, o que chegou a mim por você não será passado mais à frente. Eu não vejo Jesus sentando e dizendo: ei, souber das novidades de hoje, vou detalhar, vou detonar. Não, ele não fazia isso. Ensina-me, Senhor, a parecer cada vez mais contigo, a ser manso e humilde de coração. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor?